E o relator do projeto de lei da anistia, o deputado Paulinho da Força, disse que o seu texto não inclui qualquer tipo de anistia para o ex-presidente Jair Bolsonaro. Paulinho disse ao portal Metrópolis que o Partido Liberal está apresentando dificuldades e não aceita o projeto de redução de penas, o que tem impedido o avanço do tema na Câmara. O relator explicou que, caso o PL aceite o texto, a situação ficaria definida e a proposta seguiria no Congresso. O deputado afirmou que o texto atinge o caso de Jair Bolsonaro, mas não resolve a questão da inelegibilidade. Pela proposta, a pena do ex-presidente passaria de 27 anos e 3 meses para 2 anos e 4 meses, mas que não altera a situação eleitoral dele. Em entrevista ao portal Metrópolis, o líder do Partido Liberal na Câmara, Sóstenes Cavalcante, afirmou que conversou com Hugo Motta sobre o tema. O Motta agora se reúne com os líderes de partido de centro para colocar a demanda posta pelo Partido Liberal e esperamos que nos próximos minutos ou horas o presidente Hugo Motta convoque uma reunião de líderes para definir a pauta da semana e a nossa expectativa é que toda essa articulação feita, dado aos graves acontecimentos, o presidente Hugo Motta finalmente possa cumprir o acordo que ele fez quando da sua eleição e pautar a anistia para que a gente possa debruçar sobre o assunto. Bom, e um ato pela anistia aconteceu ontem na Avenida Paulista, em São Paulo. A concentração começou às 3 da tarde, com caminhada até a Praça da Sé. O evento teve como foco a cobrança por anistia a investigados na suposta trama golpista. Entre os presentes estavam Renato Bolsonaro, irmão do ex-presidente Jair Bolsonaro, e também o vice-prefeito de São Paulo, Coronel Melo Araújo. Ana, vamos lá. Paulinho da Força, que é o relator aí do PL, que era da anistia, virou dosimetria, diz que o problema é o PL não aceita o texto de redução de penas. Mas que texto? Porque até onde sabemos, não há texto. Foi aprovada a urgência de um projeto onde não havia texto e até hoje não surgiu um pontapé inicial aí para discussão dessa negociação em relação à anistia dos manifestantes. E tem um outro ponto, ele fala que está travado na Câmara por conta aí do PL que não aceita o texto sem texto. O projeto sem texto. Que loucura isso. E aí eu vou acrescentar um ingrediente, porque na nossa coluna No Ponto, aqui no site, a nossa repórter de Brasília, Sara Pérez, traz um outro ingrediente aí, a pressão do Supremo Tribunal Federal sobre o presidente da Câmara, Hugo Motta, para não pautar a anistia. E aí trago a apuração da nossa repórter. Ela diz o seguinte, que segundo um dos deputados, o presidente da Câmara recebeu um recado de que familiares poderiam ser alvo de operações policiais caso uma proposta de anistia avançasse. E aí, entre os familiares na mira, o pai de Hugo Motta, o Nabor Vanderlei. E aí ela traz aqui, o Nabor Vanderlei, o pai de Hugo Motta, já foi condenado por improbidade administrativa em 2017 e foi mencionado em outras operações aí investigadas de desvio de obras com recursos federais. Então tem vários ingredientes aí travando essa pauta da anistia na Câmara, né, Ana? Eu vou deixar essa última apuração da Sara Pérez para o Augusto. Olha, a família do Hugo Motta até agora não sofreu nenhuma ameaça por causa de anistia. O que houve foi um jantar em que foi aventada a possibilidade de se examinar a capivara da família dele. É isso? É isso. Nada a ver com a anistia. Agora, se ele vai pautar a anistia, tal, a coisa passa para Brasília. É uma outra coisa. Ele pode estar recebendo pressões políticas, né? Ou a ameaça de que sejam mobilizados os inimigos, os adversários dele lá no sertão. Porque não tem a ver, eu não consigo fazer nenhuma ligação com essa história. Se ele recebe ameaças, porque se ele pautar a anistia, mas aí são ameaças políticas feitas em Brasília, né? Claro, é Brasília que você junta fisicamente as pessoas. Houve um jantar que juntou ministros do Supremo, né? Deputados e tal, mas
Até onde eu sei, a ameaça ela tem outro ponto geográfico. Aí são as maracutaias feitas na Paraíba, né? Isso. Não estou sabendo, não consigo fazer a ligação assim. Ele não é tão liberal, né? Não sei tão avançado politicamente para receber esse tipo de ameaça. Eu faria outras. Então, eu não me considero preparado para decifrar esse mistério aí, não. Ameaças regadas ao uísque caro. Né? Isso aí. Agora, o Sóstenes fala uma coisa que, para mim, é o que está... É a única frase, acordo da eleição. É isso aí. Acordo da eleição. É isso aí, claro. O Hugo Motta pode falar que está sendo ameaçado, que sim, que não. Acordo da eleição. O acordo foi que ele pautasse o projeto da anistia. Exato. E Acabou. se é uma bandeira da oposição, o problema é dele. Agora, ele se comprometeu. E toda hora o alienígena da política brasileira, porque é um alienígena, o Supremo Tribunal Federal entra numa discussão Entra numa dessas. meramente política. Se por um Exatamente. acaso a família, e eu vou colocar na condicionante aqui, se por um acaso há problemas da família do Hugo Motta, por que a justiça não está tomando... Sem dúvida. Não está tomando Correto. providências? São assuntos completamente diferentes, ué. Se há provas, a investigação tem que ir adiante. Se está sendo usado como motivo para coagir, pô, então peraí, então o Supremo estaria incorrendo num erro gravíssimo. Aliás, estou sendo simpático e elegante em chamar de erro. Mas espera um pouquinho, uma coisa é uma coisa, desculpa. Sim, são extorsionários, né? Exatamente. Mas peraí. Extorsionários. E aí? Então, quer dizer, mas de novo, nós temos um alienígena no Brasil, e esse alienígena na vida política brasileira, porque não deveria ser político antes de tudo, o Supremo Tribunal Federal. Toda a discussão que a gente faz hoje no país, em algum momento, ela cai no Supremo Tribunal Federal. Se houve ameaça, ele sabe de onde vem. Denuncia. Deixa eu passar aqui para o Silvio, porque a gente fala de anistia desde fevereiro, quando o Hugo Motta aí tomou posse, né, como presidente da Câmara dos Deputados. Promessa de campanha de Hugo Motta. Silvio, e agora nesse segundo semestre surge essa possibilidade de redução de pena, que é um projeto ainda em discussão, porque não há texto, mas há uma possibilidade de redução de penas. E aí, por exemplo, quem pegou 17 anos de prisão, a Débora do Batom, que pegou 14, poderia ser solta, poderia estar em liberdade. No caso de Jair Bolsonaro, que pegou 27 anos, seria ali uma proposta de redução de 2 anos. Você acha, Silvio, que essa é uma possibilidade para se discutir, para se colocar à mesa de redução? Porque mais de 1.000 manifestantes ali poderiam se beneficiar com a soltura, com a liberdade nessa proposta. Pois é, antes de mais nada, eu acho que é importante dizer que dosimetria não é anistia. O projeto de dosimetria do Paulinho da Força não é nenhum projeto de anistia. Quando a urgência passou pelo plenário, com maioria até folgada aos 257 votos, conseguiram 311, o líder Sóstenes, o líder do PL, conseguiu isso, e ali colocaram o projeto da anistia no primeiro tijolinho, né, no primeiro lugar do grid. Esse projeto que era o texto original do Marcelo Crivella, que poderia ser modificado a partir de então. O Hugo Motta faz outro negócio, ele faz outra coisa. Ele chama o Paulinho da Força, que era um suplente de deputado empossado lá há pouco tempo, não teve votos para ser eleito deputado, Paulinho da Força Sindical, e entrega a ele uma missão, junto com Aécio Neves. Basta olhar qualquer entrevista, o Aécio está ali sempre a tirar colo, como o homem do Gilmar Mendes. Todos sabemos a ligação do Aécio Neves com o Gilmar Mendes desde a época da Lava Jato, para produzir um texto que os patrões da República de Toga, aceitassem. E qual seria esse texto? Uma redução de pena a partir da sobreposição de crimes. O bis in idem, por exemplo, atentado violento ao Estado Democrático de Direito e golpe de Estado. Ou seja, você vai reduzindo as penas. Você vai fazendo algumas modificações legislativas, em leis, para que essas pessoas pudessem ter as penas abrandadas. Isso não é anistia. Anistia, a última que o Brasil acompanhou, é a 6683, de 28 de agosto de 1979, assinada por João Batista Figueiredo, e outras tantas da era Vargas, Juscelino Kubitschek, do período colonial, né, da Sabinada, dos Farroupilhas e por aí vai.
O Brasil tem um histórico de anistia. Anistia vem do radical, que eu sempre insisto nesse ponto, é amnistia, né? Que é de amnésia, que é de esquecimento, perdoar. Fazer uma dosimetria, ou seja, recuar em relação às penas impostas, não é esquecer, não é perdoar, não é pacificar e aplacar os espíritos para recomeçar. Essa foi a lei de 1979. Então, acho que, em primeiro lugar, é importante a gente colocar as coisas no lugar nesse sentido. O que é que vai passar pelo plenário? Não sabemos, talvez nada. Hugo Motta, o medo do Hugo Motta, ouvia vocês falarem agora, a Revista Oeste fez um artigo, uma reportagem contando o homem que barra a anistia, contando todo o desmembramento, tudo que aconteceu, e tem nome, chama Operação Oversight. É uma verba de 5 milhões de reais para a construção das alças sudoeste e sudeste em Patos, a 300 quilômetros de João Pessoa, uma cidade com 100 mil habitantes, governada por Nabor Vanderlei, o pai do Hugo Motta. E ali tem dinheiro de quem? Do Hugo Motta, de emenda parlamentar. Foi ali que pegaram ele, foi ali que colocaram a guilhotina, armaram a guilhotina, foi ali que colocaram a espada no pescoço dele. Vai sair algum texto possível? Bom, para resumir aqui e encerrar, Paula, qual é a estratégia possível do ponto de vista do jogo político do microcosmo da Câmara dos Deputados? Não estou nem falando do Senado. Você deixa o Paulinho apresentar qualquer texto, e você está certa, Paula, quando você disse que não tem texto, não tem mesmo. Apresenta o texto dele, e aí você tenta brigar no plenário. Porque como é um projeto de lei, você não precisa de uma maioria qualificada, não é uma PEC. Se fosse uma emenda constitucional, você precisaria de 308 votos. Mas não, projeto de lei é metade mais um. Se tiver 200, 101 passa. Né? Se tiver o quórum regimental para abertura de sessão, que a maioria mais um ali passa. Então, tenta brigar ali dentro, e aí quem tiver mais gente, né? Estou tentando ser aqui bem didático, quem tiver mais gente, coloca mais gente no plenário para votar. E aí passa um substitutivo, você pode fazer principalmente destaques e emendas de plenário. É mais fácil, né? A ferramenta regimental é o destaque. E aí você remenda esse texto e ele passa e bora. Aí é com o Senado.